O milionário fica surpreso ao ver Mendigo Negro com sua filha surda no parque pela primeira vez. Fernando era um homem de negócios poderoso. O milionário que sempre estava cercado de reuniões, contratos e obrigações. Naquela semana, em particular, o estresse tomou conta. Era como se ele estivesse nadando em um mar de números e vozes, cada um mais exigente que o anterior. Foi quando decidiu que precisava de um respiro. E quem melhor para compartilhar esse momento do que sua filha, Isadora, de apenas 7 anos. Ela, com seu sorriso ingênuo e seu olhar curioso, era a luz de sua vida. Então, juntos, partiram para o parque, um lugar que ele não visitava há anos. Ao chegarem, Fernando começou a admirar as árvores frondosas, as risadas de crianças, o aroma doce das pipocas e algodão doce que se misturavam no ar. Mas algo mais chamou sua atenção. No meio da diversão, um menino de rua, Kaique, tinha um jeito curioso de interagir com um grupo de garotos. Ele parecia tão diferente. Isadora, por outro lado, observava com fascínio. Era a primeira vez que ela via alguém se divertir daquela forma. O mais surpreendente foi a interação entre Kaique e Isadora. Para muitos, poderia parecer estranho. Uma menina surda brincando com um garoto de rua, mas para eles não havia barreiras. Eles se comunicavam através de risadas, gestos e uma energia crua e simples. Fernando os observava à distância, seu coração aquecendo com a felicidade da filha. O sorriso de Isadora era mais puro do que qualquer riqueza que ele possuía. Aquelas risadas pareciam ecoar em sua alma, como se despertassem algo que ele havia esquecido com o tempo. Quando se aproximou para conhecer Kaique, Fernando sentiu uma conexão instantânea. O menino era esperto, rápido com as palavras e tinha uma sabedoria que desafiava sua idade. Logo, ele soube que Kaique vivia com sua avó, Joana, que lutava diariamente para sobreviver em meio à pobreza. A vida daquela família era uma luta constante, mas havia uma beleza em seus olhos, uma centelha de esperança que Fernando não conseguia ignorar. Em um impulso de compaixão, ele decidiu se envolver na vida deles. Ofereceu ajuda, queria fazer a diferença. Mas logo ficou claro que essa boa intenção poderia resultar em complicações. Gerson, o pai biológico de Kaique, apareceu. Depois de anos, ele voltou pedindo para que o menino voltasse a viver com ele. Aquelas palavras foram como um golpe no estômago de Fernando. O que antes era um gesto inocente de bondade transformou-se em uma batalha emocional e legal. Agora ele se via em uma posição delicada, tentando entender o que realmente significava ser pai. Quando Kaique foi chamado a depor, Fernando sentiu o coração apertar. A felicidade e o futuro do garoto dependiam daquele momento. Ele olhou nos olhos de Kaique, buscando alguma resposta. O silêncio no tribunal era palpável e a tensão crescia. Fernando se perguntou se a conexão que tinham era forte o suficiente para enfrentar um sistema que parecia estar contra eles. A resposta que Kaique deu naquele dia poderia mudar tudo. E antes que o destino deles fosse selado, o menino olhou firme em sua direção e disse: "Eu quero ficar com você, Fernando." A tensão pairava no ar, o futuro incerto como uma tempestade prestes a desabar. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível,
Preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a dif. Naquele instante, um peso inesperado parecia comprimindo o ar ao redor. O juiz, com a expressão séria, apenas aguardava. Mas a sala estava cheia de uma tensão palpável, uma tensão que se transformou em uma experiência que Fernando jamais imaginou que viveria. De repente, a porta do tribunal se abriu abruptamente, interrompendo o clima. Uma mulher, com uma presença avassaladora, entrou. Seus olhos brilhavam, com uma mistura de desespero e determinação. Todos na sala a observaram, incluindo Kaique. Não! Ela gritou, quase sem fôlego. Era Joana, a avó de Kaique, completamente desfeita. Você não pode levar meu neto! As palavras dela ecoaram pela sala, um grito de dor que fez o coração de Fernando acelerar. A tensão aumentou. Ele se lembrou de tudo que Kaique havia dito sobre sua avó. A conexão entre eles era genuína. E, ainda assim, aquele momento parecia desmoronar tudo. Fernando trocou olhares com Kaique, e tudo que viu foi medo. O garoto estava preso entre duas forças opostas. Senhor juiz, eu sou a única família que ele tem. Joana continuou, em um tom mais calmo, mas ainda assim desesperado. Eu cuidei dele quando ninguém mais queria. Eu não posso perdê-lo assim. Sua voz fraquejou e ela se apoiou na mesa da defesa. Dentro de Fernando, algo começou a se agitar. Ele, um homem que sempre teve o controle em suas mãos, agora se via no meio desse pesadelo. Calma, por favor. O juiz tentou restabelecer a ordem, mas já era tarde. As emoções estavam à flor da pele. Fernando sentiu que toda a sala estava esperando a reação dele. Ele olhou para Isadora, que observava com um misto de interesse e preocupação. Isadora, fica aqui, por favor. Ele murmurou, tentando preservar sua inocência naquele cenário caótico. Se eu não fizer nada, Kaique pode perder sua avó. E eu não posso deixar isso acontecer, pensou Fernando. Mas, por outro lado, ele sabia que havia uma conexão especial com o menino. Uma conexão que crescia a cada riso trocado, a cada momento que passaram juntos. O que Fernando não esperava foi que dentro dele despertasse uma dúvida amarga. Estaria ele fazendo certo? E então, lá estava Gerson, o pai biológico de Kaique, se levantando. A fúria em seus olhos era inegável. Ele é meu filho, sempre foi. Você não tem direito. Sua voz cortava o ar como uma lâmina. Se você não levar de volta, eu farei de tudo para que o governo intervenha. Fernando sentiu um frio descer pela espinha. O homem não era apenas o intruso. Ele era um fantasma do passado. Alguém que servia como um lembrete do que poderia ser a vida de Kaique. Quando os olhares se cruzaram, Fernando percebeu algo. O rosto de Gerson era uma cópia do que ele poderia se tornar se deixasse todo o orgulho e futilidade do mundo dos negócios dominarem sua vida. De repente, uma verdade devastadora veio à tona. Gerson puxou um papel amarelado do bolso. Esse é o seu grande amigo Fernando, gritou. O menino que você quer adotar, ele não é meu filho biológico. Ele é apenas um projeto que a sua avó decidiu que era melhor longe de mim.
O tribunal imediatamente se encheu de murmúrios. Fernando ficou parado, o coração aos saltos. Kaique olhou para ele com uma mistura de confusão e alívio. A verdade revelada balançou as fundações de tudo o que ele acreditava. O que ele pensava ser um novo começo, uma história de redenção e união, agora se transformava em um labirinto de mentiras. Naquele momento, Fernando se viu ainda mais perdido. O olhar de Kaique se perdeu na multidão. Este era o tipo de choque. Naquele momento, a sala de tribunal parecia girar em torno de Fernando. Ele sentia o coração disparar, a respiração acelerada. Kaique olhava para ele e seus olhos misturavam confusão e medo. Tudo o que ele acreditava saber estava desmoronando. A revelação de Gerson ecoava ainda em sua mente. Ele não é meu filho biológico. Joana estava em pé, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O desespero dela parecia contagiante. A tensão no ar era palpável, como se a sala estivesse prestes a explodir. Fernando pensou: o que está acontecendo aqui? A sala, antes cheia de murmúrios, agora se calou, em um silêncio pesado. E quando tudo parecia perdido, um estrondo ressoou. A porta do tribunal se abriu novamente, dessa vez com um barulho estrondoso. Um homem alto e robusto, vestido com um terno escuro, entrou com passos firmes. Seus olhos brilhavam com um tipo de autoridade que fez todos se virarem. Era um advogado renomado, alguém que já havia ouvido falar em muitos casos sérios. E mais importante, ele não era estranho para Fernando. Desculpem a interrupção, ele disse, com uma voz profunda que poderia comandar qualquer sala. Sou Pedro, advogado de Fernando. Venho aqui para apresentar uma evidência que pode mudar tudo. Os olhares se voltaram para ele. Uma onda de murmúrios correu pela sala como um vento forte. Fernando mal conseguia respirar. O que ele tem que ver com isso? Questionou, atordoado. Pedro, com um gesto rápido, puxou uma pasta de documentos e a abriu, revelando papéis amarelados. Apesar do silêncio, a tensão era cortante. Eu tenho uma gravação onde Gerson admite que Kaique não é realmente seu filho. A sala explodiu em gritos. Os olhares trocados eram de choque, descrença. A única certeza de Fernando era que ele estava no centro de um verdadeiro furacão. Gerson ficou pálido, a fúria agora misturada com medo. Isso é mentira! Você não tem prova nenhuma! Ele gaguejou, tentando manter a compostura. Ah, mas eu tenho! O que você não sabia é que eu sempre estive de olho em você, Gerson. Pedro disse com um sorriso fulminante. A polícia recebeu denúncias anônimas sobre seu comportamento e a verdade é que você não é um bom pai. Kaique merece uma vida melhor. Oh, a tensão alcançou novos patamares. Kaique olhou para Fernando, as pequenas mãos tremendo. O menino estava confuso sobre de quem deveria se aproximar agora. Joana cerrava os punhos, assustada, mas o verdadeiro choque estava por vir. E não é só isso, Pedro continuou. Kaique não é o único que pode ter um futuro mais seguro. Ele pode ser herdeiro de uma fortuna muito maior do que você imagina. Fernando, a verdade escondida sobre sua família é real e está prestes a ser revelada. O coração de Fernando parou. O que ele havia perdido com sua vida de milionário? O que ainda estava escondido? Todas essas perguntas pairavam no ar como um fardo. Eu vou explicar tudo no próximo hearing, Pedro declarou, olhando para o juiz. E com isso, a sala estava em frenesi.
Os murmúrios se transformaram em gritos de confusão e espanto. Todos se entreolhavam, como se tentassem decifrar o que estava acontecendo. Fernando desviou o olhar para Kaique, e o que viu foi um menino que estava no meio de uma tempestade de informações que não entendia. Tudo o que ele queria era um lugar seguro. Seria possível que a verdade que estava prestes a ser revelada desse a Kaique uma nova vida? Ou destruísse qualquer chance de felicidade? A pergunta agora era ainda mais impactante. O que a herança de Kaique poderia significar para todos eles? O futuro parecia nebuloso, cheio de perguntas que eram impossíveis de responder no momento. A incerteza pairava no ar, mais densa que nunca, e enquanto a sala fervilhava, uma nova batalha se desenhava. Não apenas por Kaique, mas por tudo que até então Fernando acreditava ser verdade. Fernando sentiu a sala girar em torno de si. O advogado Pedro, em meio ao turbilhão de emoções, expôs suas cartas na mesa e, com isso, despertou um misto de esperança e caos. A tensão tinha se transformado em uma tempestade. Nos olhos do juiz, ele viu a expectativa. Nos de Gerson, a ira. Mas havia algo mais. Uma presença que começava a se agitar na sala, como se uma nova ameaça estivesse prestes a surgir. De repente, com o som de pisadas rápidas, uma mulher entrou apressada pelo tribunal. Ela tinha um visual familiar, mas a estranheza de sua entrada fez todos se virarem. Era Lara, a ex-esposa de Fernando, com quem ele não se falava há anos. Um silêncio pesado tomou conta da sala, quando ela gritou: "Kaique, não! Ele não pode ficar com você, Fernando!" A emoção em sua voz provocou murmúrios entre os presentes. A revelação a seguir a deixou sem palavras. Eu sou a mãe biológica de Kaique." O choque foi como uma explosão. O mundo de Fernando desmoronou em frações de segundo. Ele olhou para Kaique, que agora tinha o semblante de uma criança confusa, perdida entre tantas revelações. As palavras de Lara reverberavam em sua mente como um eco assustador. O que isso significava? Era verdade? Como eu poderia? "Você está mentindo!" Gerson gritou, achando uma oportunidade de se posicionar. Mas Lara olhou firme, desafiando a todos com sua determinação. "Eu não estou mentindo! Eu nunca quis que ele fosse levado! Eu só precisava de um tempo! Eu estava fugindo de você!" Cada palavra de Lara era um golpe. Fernando estava atordoado. Como ela poderia falar assim e simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido? Isadora segurou a mão de Fernando, preocupada. "Papai, o que está acontecendo?" A pureza em seu olhar fez seu coração apertar ainda mais. O juiz, visivelmente impactado, pediu silêncio. Todos na sala estavam com os olhos fixos na mulher, tentando entender a intensidade da situação. O ambiente estava denso, como se a vida deles estivesse em jogo. Todas as decisões, todos os relacionamentos. O que ele poderia fazer? Pedro, como um leão em meio a uma manada, interveio. Se Lara é realmente a mãe, isso muda tudo. Kaique tem direitos, mas precisamos de provas. A última palavra trouxe um novo elemento à cena. E todos se perguntavam: que provas? Fernando sentiu a adrenalina subir. As fichas estavam caindo de maneira alarmante. E a identidade de Kaique estava pelo avesso. "Eu tenho documentos", Lara começou, mas Gerson não a deixou terminar. Ele avançou, colocando-se em mostra. "Esses documentos não significam nada. Ela é a razão pela qual Kaique estava em um orfanato.
Ela deixou ele para trás. A tensão crescia como uma onda prestes a se quebrar. Fernando fez uma pausa. Ele se lembrava de tudo que havia feito por Kaique e da relação que estavam construindo. Como pôde deixar isso acontecer? O medo se instalou em seu coração e as perguntas se agigantaram. O que realmente importava? Como um momento assim poderia mudar tanto seu pensamento sobre família? A sala estava em frenesi, todos os olhares se virando constantemente entre os protagonistas dessa disputa. Espera, Lara. Ele finalmente disse, a voz saindo embargada. Se você é a mãe dele, por que não veio antes? O que aconteceu no passado? O que você quer dele agora? A fraqueza em sua pergunta era palpável, mas ele precisava entender. Kaique olhou para Fernando, buscando nele a confiança que estava ameaçada. Elevando a voz, Lara desenhou um quadro de dor e arrependimento. Me deixe explicar. Eu fui forçada a abrir mão dele. Um crime que não cometi. O meu passado não é o que vocês pensam. As palavras dela criaram um novo nó na garganta de Fernando. A história que Lara tinha para contar poderia revelar muito mais do que ele imaginava. E quando ela começou a tirar documentos de sua bolsa, um silêncio mortal tomou conta do tribunal. A tensão pairava no ar enquanto ele observa Lara abrir uma pasta e retirar uma foto. Uma antiga. Quando ele viu, seu coração parou. Na imagem estava uma mulher que ele conhecia muito bem, mas que tinha estado fora de sua vida por muitos anos. Sua mãe. Essa mulher, você a conhece, não é? Ela estava por trás de tudo. Sua mãe estava envolvida. As palavras disparavam como balas em um campo de batalha. Fernando sentiu seu mundo se desmoronar, enquanto o tribunal tornava-se um cenário de reviravolta. Era possível que sua vida, sua riqueza, suas escolhas estivessem todas conectadas a esse segredo oculto? Olhando para os olhos de Kaique, ele percebeu que a verdade poderia destruir o que restava de sua vida previsível, mas também poderia oferecer um novo começo. Papai, o que está acontecendo? Isadora perguntou de novo, chorando enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se mover. Fernando tremia, não sabia como responder. Ele olhou para o juiz, que tinha uma expressão séria, aguardando a revelação que mudaria tudo. A grande pergunta agora: que segredos ainda estavam escondidos? E o que mais viria à tona a partir dali? Naquele momento, a sala de tribunal parecia ter se tornado uma panela de pressão prestes a estourar. Fernando estava paralisado. Lara, a mulher que havia fugido do seu passado, agora se apresentava como a mãe biológica de Kaique. O tumulto de sentimentos dentro dele era avassalador. Mas no meio daquele caos, algo ainda mais perturbador estava prestes a acontecer. Enquanto a tensão pairava no ar, uma figura familiar entrou na sala. Era Joana, a avó de Kaique. Seu olhar estava desesperado, mas havia uma determinação ardente nas profundezas de seus olhos. Ela caminhou até a mesa da defesa, a voz trêmula, mas firme. Ele é meu! Eu nunca deixaria o meu neto para trás! Ouvindo isso, Lara ficou pálida. A realidade parecia começar a lhe atingir com força. Joana, você não entende! Lara começou, mas a avó cortou seu discurso. Não, ninguém me tira Kaique. Ele pertence a mim! Joana gritou, os olhos cheios de lágrimas, mas sua determinação não vacilava. A sala estava em alvoroço. O juiz tentava restabelecer a ordem, mas a intensidade da situação era esmagadora. Naquele momento, um estalo ecoou pela sala.
O porta-voz de uma delegação que estava acompanhando o caso se levantou, com uma pasta em mãos. Desculpem a interrupção, disse ele, a voz clara e firme. Temos novas informações que podem mudar tudo. Todos os olhares se voltaram para ele. A tensão era palpável. O homem continuou. Recebemos um relatório de investigação sobre a família de Fernando. E, pasmem, ele é o herdeiro de uma fortuna imensa, mas tem um tipo de responsabilidade, uma herança que pode afetar a vida de Kaique. As palavras atingiram Fernando como um raio. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés. Por que não soubera disso antes? Que responsabilidades poderiam existir neste emaranhado de segredos? E se a fortuna contivesse não apenas bens materiais, mas também um legado pesado? As implicações estavam além de sua compreensão. Pedro, o advogado, olhou nos olhos de Fernando, percebendo a gravidade da situação. Precisamos resolver isso imediatamente. Se Kaique for seu herdeiro, suas decisões afetarão não apenas a vida dele, mas sua própria alma. Mas foi nessa hora que uma informação ainda mais devastadora chegou. A delegada levou as mãos ao bolso e retirou um documento. Isto é a prova que liga Gerson ao seu passado criminoso. Ele não é apenas um pai descuidado, ele também é procurado por actos graves. Um murmúrio chocante percorreu a sala. A princípio, todos tentaram se organizar, processando a onda de informações. Gerson tremeu, estava prestes a perder tudo. A imagem dele era de um homem desesperado, mas algo em seu olhar começou a mudar. Uma raiva feroz passou por seu rosto. Ele se virou para Joana e gritou: "Foi você que me entregou, sempre obstruindo a nossa vida. Eu deveria ter me livrado de você há muito tempo." O que ninguém esperava, no entanto, era que Joana olhasse sem medo, como se a verdade estivesse prestes a vazar. "Eu não fiz nada. A verdade é, eu tenho algo que vocês não sabem." Os olhos de todos se voltaram para ela, sedentos por uma resposta. A avó de Kaique, com a voz trêmula, revelou: "A verdade está escondida. Kaique não é apenas meu neto. Ele é também seu. Eu não tive escolha. Era para protegê-lo." A confusão tomou conta da sala. O que Joana estava dizendo? Golpes de incredulidade abalaram o tribunal. Fernando se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. As revelações vieram em um turbilhão. Segredos que haviam sido enterrados voltavam para o presente, arrastando todos na sua onda. Kaique, o menino que pensava que poderia ter uma vida nova, agora estava preso em um emaranhado de mentiras, traições e revelações difíceis de acreditar. Os olhares trocados foram carregados de incerteza. O que significava tudo isso? Que vida esperava por Kaique agora? Fernando mal conseguia processar tudo. E no centro daquela confusão, a única certeza era que, naquele dia, nada seria como antes. O que mais ainda estava escondido? A sala estava prestes a explodir novamente, com as verdades que ainda restavam a serem reveladas. Naquele momento, a sala de tribunal parecia ter se tornado uma panela de pressão prestes a estourar. Fernando estava paralisado. Lara, a mulher que havia fugido do seu passado, agora se apresentava como a mãe biológica de Kaique. O tumulto de sentimentos dentro dele era avassalador. Mas no meio daquele caos, algo ainda mais perturbador estava prestes a acontecer. Enquanto a tensão pairava no ar, uma figura familiar entrou na sala. Era Joana, a avó de Kaique. Seu olhar estava desesperado, mas havia uma determinação ardente nas profundezas de seus olhos. Ela caminhou até a mesa da defesa, a voz trêmula,
mas firme. Ele é meu. Eu nunca deixaria o meu neto para trás. Ouvindo isso, Lara ficou pálida. A realidade parecia começar a lhe atingir com força. Joana, você não entende! Lara começou, mas a avó cortou seu discurso. Não, ninguém me tira Kaique. Ele pertence a mim. Joana gritou, os olhos cheios de lágrimas, mas sua determinação não vacilava. A sala estava em alvoroço. O juiz tentava restabelecer a ordem, mas a intensidade da situação era esmagadora. Naquele momento, um estalo ecoou pela sala. O porta-voz de uma delegação que estava acompanhando o caso se levantou, com uma pasta em mãos. Desculpem a interrupção, disse ele, a voz clara e firme. Temos novas informações que podem mudar tudo. Todos os olhares se voltaram para ele. A tensão era palpável. O homem continuou. Recebemos um relatório de investigação sobre a família de Fernando. E, pasmem, ele é o herdeiro de uma fortuna imensa, mas tem um tipo de responsabilidade. Uma herança que pode afetar a vida de Kaique. As palavras atingiram Fernando como um raio. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés. Por que não soubera disso antes? Que responsabilidades poderiam existir neste emaranhado de segredos? E se a fortuna contivesse não apenas bens materiais, mas também um legado pesado? As implicações estavam além de sua compreensão. Pedro, o advogado, olhou nos olhos de Fernando, percebendo a gravidade da situação. Precisamos resolver isso imediatamente. Se Kaique for seu herdeiro, suas decisões afetarão não apenas a vida dele, mas sua própria alma. Mas foi nessa hora que uma informação ainda mais devastadora chegou. A delegada levou as mãos ao bolso e retirou um documento. Isto é a prova que liga Gerson ao seu passado criminoso. Ele não é apenas um pai descuidado, ele também é procurado por atos graves. Um murmúrio chocante percorreu a sala. A princípio, todos tentaram se organizar, processando a onda de informações. Gerson tremeu. Estava prestes a perder tudo. A imagem dele era de um homem desesperado, mas algo em seu olhar começou a mudar. Uma raiva feroz passou por seu rosto. Ele se virou para Joana e gritou: Foi você que me entregou, sempre obstruindo a nossa vida. Eu deveria ter me livrado de você há muito tempo. O que ninguém esperava, no entanto, era que Joana olhasse sem medo, como se a verdade estivesse prestes a vazar. Eu não fiz nada. A verdade é, eu tenho algo que vocês não sabem. Os olhos de todos se voltaram para ela, sedentos por uma resposta. A avó de Kaique, com a voz trêmula, revelou: A verdade está escondida. Kaique não é apenas meu neto, ele é também seu. Eu não tive escolha. Era para protegê-lo. A confusão tomou conta da sala. O que Joana estava dizendo? Golpes de incredulidade abalaram o tribunal. Fernando se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. As revelações vieram em um turbilhão. Segredos que haviam sido enterrados voltavam para o presente, arrastando todos na sua onda. Kaique, o menino que pensava que poderia ter uma vida nova, agora estava preso em um emaranhado de mentiras, traições e revelações difíceis de acreditar. Os olhares trocados foram carregados de incerteza. O que significava tudo isso? Que vida esperava por Kaique agora? Fernando mal conseguia processar tudo. E no centro daquela confusão, a única certeza era que naquele dia, nada seria como antes. O que mais ainda estava escondido? A sala estava prestes a explodir novamente, com as verdades que ainda restavam a serem reveladas. De repente, as portas do tribunal se abriram com uma força inesperada, fazendo as cadeiras rangerem.
Um homem entrou. Seus olhos estavam cheios de um misto de determinação e desespero. Ele tinha a voz rouca e cheia de emoções. Eu tenho informações que podem mudar tudo. Kaique não é o que vocês pensam. Ele é o filho que eu perdi. Silêncio absoluto. Todos na sala pararam ao ouvir aquelas palavras. Fernando olhou para o homem, confuso. A expressão de Kaique, que estava tão assustada, agora se transformou em incredulidade. Era um estranho e, ao mesmo tempo, a conexão que ele estava tentando evitar. A sala parecia estar girando. A revelação abalou tudo. O juiz parecia atordoado. As vozes das pessoas na sala eram apenas murmúrios vazios. "Quem é você?" o advogado gritou, tentando recuperar a ordem. Mas a pergunta pairava no ar como uma sombra ameaçadora. O coração de Fernando batia descompassado. "Isso não pode estar acontecendo", pensou. "Meu nome é Lucas", o homem disse, seus olhos fixos em Kaique. "Eu sou seu pai." A verdade pesada caiu sobre Fernando e todos os presentes, como um pano escuro cobria a luz do sol. O que isso significava para o futuro de Kaique? Fernando sentiu uma onda de emoções conflitantes invadindo seu corpo. A sala estremeceu com a verdade que explodia como um fogos de artifício no céu escuro. "Como isso é possível?" Fernando sussurrou, o nó na garganta aumentando. "O que você sabe sobre ele?" Lucas prosseguiu entre respiros pesados. "Eu fui enganado. Me disseram que ele havia morrido. A verdade me persegue há anos. Agora eu sei que ele está vivo e que ninguém pode separá-lo de mim novamente." A tensão era insuportável. Fernando se perguntava: o que mais ele não sabia? A vida de Kaique, seus relacionamentos, tudo poderia mudar em um instante. E a única certeza que parecia existir era a dúvida devastadora. Quem realmente era Kaique? E, mais importante, quem o mantinha mais seguro? O futuro estava mais nebuloso do que nunca, e todos ali sabiam que a mudança estava apenas começando. Naquele momento, a sala de tribunal parecia ter se tornado uma panela de pressão prestes a estourar. Fernando estava paralisado. Lara, a mulher que havia fugido do seu passado, agora se apresentava como a mãe biológica de Kaique. O tumulto de sentimentos dentro dele era avassalador. Mas no meio daquele caos, algo ainda mais perturbador estava prestes a acontecer. Enquanto a tensão pairava no ar, Lucas, o homem que se declarava pai de Kaique, olhou intensamente para Fernando, como se estivesse prestes a revelar um grande segredo. "Você não sabe? Kaique é, na verdade, o último desejo de sua mãe. Ela planejou tudo antes de partir", gritou Lucas, a voz cheia de emoção. A sala ficou em silêncio absoluto. A revelação bateu como um trovão. A última vontade da minha mãe? Fernando não conseguia processar. A verdade parecia escorregar entre seus dedos. "O que você está dizendo?" O olhar de Kaique, cheio de confusão e medo, fez seu coração apertar ainda mais. Joana, a avó do menino, não aguentou e gritou: "Não! Isso não pode ser verdade! A minha filha, ela nunca faria isso!" Ela estava em lágrimas e havia um pânico em sua voz que reforçava o choque na sala. Lara também se encolheu do impacto da revelação. "Cale-se!" Lucas respondeu, seus olhos flamejantes. "Ela fez o que achou melhor na situação. E agora estamos todos aqui por causa disso." A tensão se intensificou mais uma vez. Fernando estava confuso, sem saber em quem acreditar. O peito doía, a respiração estava pesada. Isso não pode ser verdade. O juiz, tentando restabelecer a ordem, pediu calma, mas a sala estava em frenesi.
todos lentamente absorvendo as verdades desconcertantes. E enquanto as emoções se agitavam, um outro elemento surgiu entre eles. A porta do tribunal se abriu novamente, mas desta vez era uma mulher com um olhar determinado e um ar de autoridade. Desculpem, mas eu tenho algo muito sério para dizer. Sua presença chamativa atraiu todos os olhares. Era enquanto com a voz serena, mas firme, começou. Eu sou médica e estive envolvida na adoção de Kaique. Preciso que todos saibam que há uma doença que corre na família dele. E tá mais perto do que vocês pensam. Fernando sentiu que o chão sob seus pés havia desaparecido mais uma vez. Doença? O que você quer dizer? Perguntei, mal conseguindo articular as palavras. A luz da sala parecia se apagar. O que se escondia atrás dessa nova revelação? Ele pode ter herança genética, começou a mulher, mas Lucas interrompeu. De que doença você está falando? A médica respirou fundo. É algo grave. Algo que envolve não apenas você, mas todos nesta sala. E se não forem tomadas providências, Kaique corre risco. A última vontade da mãe dele não era apenas uma busca por amor, mas uma proteção. Mas agora pode ser tarde demais. A urgência dela transportou a sala a um novo nível de tensão. Fernando sentiu um nó na garganta. As palavras dela ecoavam em sua mente. O que isso significa para Kaique? Pensou. Ele pode estar em perigo por causa de um segredo que não sabíamos? Uma vida cheia de promessas poderia estar ameaçada a cada segundo que passa. Todos estavam em choque, mal sabendo como reagir, questionando tudo o que acreditavam. O que poderia mudar em um instante em que as verdades se entrelaçam com as mentiras? O tribunal, esse espaço de decisões, agora parecia um campo de batalha. E antes que pudesse processar, Lucas olhou para Fernando, seu olhar desafiador. Se Kai realmente é seu filho, a saudável e mais importante proteção dele está em seus lábios. A escolha é sua. E eu vou lutar por ele, custe o que custar. Lucas proclamou, a determinação estampada em seu rosto. O que estava em jogo era mais que uma disputa de paternidade. Era a vida de uma criança inocente. E Fernando se perguntava se tinha coragem para enfrentar o que estava por vir. A sala estava cheia de murmúrios. E a verdade parecia prestes a ser destroçada mais uma vez. O futuro estava nas mãos dele. Mas em que direção ele deveria se mover? Enquanto a tensão aumentava, a pergunta pairava no ar. O que mais ainda estava escondido? O que a verdade poderia revelar? Fernando olhou para Lucas, a confusão estampada em seu rosto. As palavras se agruparam em sua mente, martelando como um eco distante. Você é o pai dele? O murmúrio na sala aumentava, e a resposta parecia pairar no ar como um peso insuportável. O olhar de Kaique, uma mistura de esperança e medo, não saia de sua mente. O que ele faria agora? Sim, Lucas confirmou, a voz tensa. E tudo isso está interligado. A última vontade de sua mãe e a história que você não conhece. E antes que eu esqueça, há mais. Sua mãe, Fernando, não morreu por um acidente como lhe disseram. Ela foi assassinada. As palavras cortaram a tensão na sala como uma faca. Um silêncio gelado se formou e os rostos se tornaram pálidos de espanto. A reação foi instantânea. Gritos de incredulidade dispararam pela sala. Joana cobriu a boca com a mão e Lara parecia ter perdido a cor.
como se uma sombra a engolisse. Gerson, que estava na defensiva, agora parecia em choque, os olhos arregalados. Fernando sentiu um frio na espinha. Aquele homem tinha coragem de acusar alguém de assassinato ali, no tribunal? Ele olhou fixamente para Lucas, em busca de alguma resposta. Provas? Fernando perguntou, a voz quase não saindo. Você tem provas disso? A necessidade de respostas estava pulsando em seu peito. Kaique olhava para eles, angustiado, sem compreender o que se passava. Sim, Lucas disse, puxando o envelope desgastado de seu bolso. Aqui estão os documentos que consegui reunir. Cartas, testemunhos. Eles apontam para um esquema que vai além de qualquer coisa que você possa imaginar. Ele entregou o envelope a Fernando, que o abriu com mãos tremendo. As palavras dançavam nas folhas, mas a verdade estava escondida em promessas de dor e luto. Enquanto ele readaptava a realidade diante dos olhos, um estalo. A médica, ainda na sala, fez um movimento repentino. Espere, isso pode mudar tudo. Eu também tenho algo para acrescentar. O silêncio estava cortante e toda a atenção se virava para ela. Antes de Kaique ser entregue à adoção, ele fez alguns testes genéticos e há um risco de desenvolver uma doença hereditária. Mas é uma doença que pode ser evitada e a informação está em uma carta também. Uma doença? Fernando perguntou, o estômago revirando. Isso só complicava ainda mais. Você está dizendo que ele está em risco e que não sabe por quê? E o peso da verdade estava quase insuportável. Os olhares na sala trocavam faíscas de dúvida entre revelações e preocupações. A médica continuou, hesitante. Apenas se ele não receber o acompanhamento necessário. Mas isso foi ocultado, e muito deve-se a interesses que não são claros. E se a conexão entre você e Kaique for real, isso muda tudo. Ele precisa de você, Fernando. Não apenas como um pai, mas como um protetor, se realmente for o seu filho. As cartas estavam agora sobre a mesa, e Fernando sentiu o desespero começar a subir como lava quente em seu peito. Ele olhou para Kaique, que parecia pequeno e vulnerável. Eu não posso deixá-lo ir, não posso! Gritou em desespero, olhando para toda a sala. Foi quando o ar na sala pareceu se agitar e um telefone tocou estridentemente na mesa do juiz. Ele atendeu, com uma expressão que rapidamente se transformou em sobressalto. Depois de alguns minutos, ele desligou, os olhos fixos no horizonte. Preciso pedir a todos. Estão todos em segurança? Ele murmurou. Algo na sua voz estava errado. Fernando sentiu uma corrente elétrica percorrer suas veias. Uma situação inesperada surgiu. A polícia está a caminho. Precisamos evacuá-los imediatamente. O pânico tomou conta e aquela frase atingiu a sala como um trovão. De todos os lados, as pessoas começaram a se mover. E a sala ganhou vida com correria e gritos. Fernando olhou para Kaique, que estava paralisado, e para Lucas, que se aproximava, tentando proteger o garoto. Mas ele também precisava agir. O que estava acontecendo? Que tipo de perigo eles estavam prestes a enfrentar? Kaique! Ele gritou, quase implorando, enquanto buscava sua mão. Mas antes que pudesse alcançar, a porta do tribunal explodiu. A energia era cortante e um grupo de autoridades entrou. Todo mundo! No chão! A chefe da equipe gritou, com uma arma em punho. Um grande pânico tomou conta do tribunal e uma sombra de verdade se formou entre todos. Fernando sentiu seu coração parar. A revelação estava ali, naquele momento, onde tudo se entrelaçava. Qual era o segredo que estava
ponto de ser revelado. E que mais eles ainda não sabiam? O que mais estava em jogo? A única certeza: a vida deles estava prestes a se desdobrar em uma tempestade. E naquele instante, enquanto tentava se proteger com Kaique, Fernando sabia que a verdade poderia ser muito mais aterrorizante do que qualquer mentira. Fernando olhou para Lucas, o coração batendo forte. As palavras sobre o assassinato de sua mãe ecoavam na sua mente. Ele sentia que a sala estava prestes a explodir em um turbilhão de emoções. E então a chefe da equipe da polícia gritou para que todos se jogassem no chão. O som da arma estalou como um trovão, seguida pelos gritos aterrorizantes da multidão. Tudo parecia um pesadelo. Mas antes que ele pudesse se mover, um homem vestido de preto, com um fuzil à mostra, entrou e olhou ao redor. Era evidente que ele não estava ali para fazer perguntas. Os policiais tentaram controlar a cena, mas a tensão subiu como uma fumaça densa. "Todos vocês, quietos!" gritou o homem, ameaçando qualquer movimento adicional. Fernando sentiu que seu estômago se contorcia de medo. Kaique estava ali, em pé, os olhos fixos no homem, como se o tempo tivesse parado. "Kaique!" Fernando gritou, mas sua voz foi perdida no clamor geral. O rapaz só conseguia olhar, desesperado e confuso. Neste momento, o homem de preto fez um gesto. "Eu não quero machucar ninguém, mas sou o único que pode ajudar vocês a sobreviver." A multidão se agitou novamente. O som de murmúrios aumentou. Ele olhou diretamente para Fernando. "Você precisa saber a verdade sobre sua mãe, sobre o que aconteceu naquela noite." Fernando estava paralisado. A lembrança de sua mãe, o amor que ele sempre quis ter, misturava-se ao terror do que estava acontecendo. "O que você sabe?" respondeu, a voz quase um sussurro. Enquanto isso, Kaique, ainda ao seu lado, tensionava seus pequenos punhos, os olhos cheios de coragem e medo. Ela não foi morta por acidente. Seu assassinato foi planejado. Era para silenciar os segredos que ela levava consigo, disse o homem. "E agora você, Fernando, precisa escolher." "Escolher o quê?" Fernando está confuso. A correlação de tudo parecia se desvanecer. O homem continuou, a expressão tensa. "Escolher se vai continuar a história que sua mãe começou ou se vai permitir que tudo isso acabe aqui, neste tribunal." "Quem é você?" A pergunta caiu como uma pedrada. Alguém que estava próximo a ela. Alguém que esperou a oportunidade certa para agir. "Se quiser saber a verdade, você precisa confiar em mim." "Mas há um preço," o homem disse, o olhar determinado. "Você deve me ajudar a resolver questões que ainda estão abertas." Mais uma vez, o ambiente no tribunal se transformou em um verdadeiro campo de batalha de emoções. Lara, Joana, até mesmo Gerson estavam paralisados, observando. Kaique olhava para Fernando, o medo misturado com uma chama de esperança. "Qual é o preço?" Fernando se viu questionando. Ele não tinha certeza se queria se envolver ainda mais em tudo aquilo, mas o olhar de Kaique o fixava, como se ele estivesse esperando que tudo melhorasse. "Não podemos deixar isso acabar assim. Você terá que arriscar. Esse caso não é só sobre você e a verdade que você deseja. Envolve muito mais do que imagina. E pode haver uma traição em nosso meio." O homem gritou, a fúria começando a transparecer. Fernando se deu conta de que o homem poderia possuir informações sobre sua mãe que desmoronariam tudo o que ele acreditava até então. E se havia uma traição, quem realmente estava por trás de tudo?
O medo e a incerteza se misturavam em um turbilhão de emoção. Neste momento, a porta da sala se abriu novamente com força. Uma mulher surgiu, com uma expressão dura. Era uma representante do governo, que tinha acompanhado o caso. "Eu tenho um comunicado", disse ela, e todos silenciaram para ouvir. "Descobrimos que existem documentos que provam que alguns dos presentes aqui não são quem dizem ser, e a vida de Kayk está em perigo. A verdade que todos escondem pode vir à tona a qualquer momento." A sala, que já estava cheia de caos, agora estava prestes a se desintegrar em total desespero. As palavras dela eram como uma bomba prestes a explodir. Fernando sentiu que o mundo estava desabando ao seu redor. "O que mais você sabe?" questionou, os olhos fixos na mulher. "Por que você sabe disso e não me informou antes?" Ela olhou diretamente para ele, seus olhos penetrantes. "Porque acreditar que a verdade é um fardo que você não está preparado para carregar é uma coisa. Mas não se esqueça, o passado pode voltar para te assombrar." E nesse momento, toda a sala parecia girar em torno de Fernando. O que ele realmente sabia sobre sua mãe? O que ainda estava escondido sobre Kayk? Ele mal podia suportar mais revelações. Tudo estava prestes a se desconstruir de uma vez por todas. E naquele estado de incerteza, Fernando percebeu que a resposta para todas as suas perguntas estaria prestes a surgir de forma drástica, transformando tudo ao seu redor. A sala estava em um frenesi total. O caos se instalava com a nova revelação de que a mãe de Fernando, e agora Kayk, poderia ter sido assassinada. O olhar do homem de preto fixou-se em Fernando, e a tensão era tão palpável que todos podiam sentir. O testemunho de cada pessoa na sala pesava como uma pedra em um mar revolto. "Quem está por trás disso?" Fernando perguntou em um sussurro, sua voz falhando. Antes que o homem pudesse responder, o juiz bateu com o martelo e pediu silêncio. "Precisamos da verdade aqui. Não podemos permitir que essa situação escale", disse ele, com a autoridade que a todos acalmava. A chefe da polícia se adiantou, seu olhar determinante. "Temos que sair daqui. A segurança de todos está em risco", gritou ela, sua voz cortando através do medo crescente. Fernando pegou a mão de Kayk e juntos eles se moveram em direção à saída, enquanto a multidão começava a se dispersar. Poderia ser a última vez que estariam juntos em um lugar seguro. O coração de Fernando estava pesado. A vida de Kayk estava em suas mãos. Lucas, ainda determinado, seguiu-os, sua expressão firme. "Precisamos agir rápido. Eles estão tentando encobrir tudo." Ele olhou para Kayk e disse: "Você é mais forte do que imagina, garoto. Não tenha medo." Kayk encarou Lucas, parecendo mais confiante. "Eu só quero minha avó", ele exclamou, sua voz alta em meio ao tumulto. "Vamos encontrar Joana", disse Fernando, levantando a cabeça. Ele não sabia se conseguiria manter a promessa que fizera. Mas a intensidade no olhar do menino era suficiente para estimulá-lo a lutar. O grupo se moveu em direção à saída principal, onde a luz do dia iluminava o rosto de todos. Quando saíram do tribunal, o ar parecia mais leve, apesar do medo crescendo em seus corações. Uma multidão de repórteres os esperava do lado de fora. "Fernando, o que você dirá sobre as novas acusações?" gritaram. Ele não sabia o que responder. Não tinha certeza sobre nada. Com a cabeça baixa, ele caminhou até seu carro. Kayk segurando firme sua mão. "Você vai me proteger?" Kayk perguntou ansioso, mas toda a determinação do menino estava ali.
Fernando olhou para trás e viu Lara, Joana e até Gerson se afastando. Todos tão perdidos quanto ele. Sim, Kaique, sempre, respondeu Fernando, um nó na garganta, sentindo a responsabilidade pesando sobre seus ombros. A certeza de que todos eram parte de algo maior agora brilhava como um farol. Eles teriam que lutar juntos. Enquanto dirigiam para longe, Fernando não pôde deixar de pensar no que estava por vir. O carro acelerava, mas a verdade ainda pairava no ar, como uma sombra indesejada. Muitas perguntas permaneciam, e nenhuma resposta estava à vista. Nos próximos dias, eles iriam descobrir quem realmente era Lucas, quem estava por trás do assassinato de sua mãe e como tudo isso se conectava ao futuro de Kaique. O destino deles estava entrelaçado e Fernando estava determinado a descobrir o que estava escondido. Mas, enquanto dirigiam, uma sensação estranha começou a crescer dentro dele. Algo ainda grande estava à espreita. O que mais não estava revelado? Fernando olhou para Kaique, agora dormindo confortavelmente no banco de trás, e um novo pensamento lhe ocorreu. A luta estava apenas começando. E você que acompanhou essa história, está pronto para o que vem a seguir? A jornada não termina aqui. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Agora é a hora de esmagar o botão de like e alimentar o algoritmo. Vamos juntos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final eletrizante. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos dar vida a essas histórias.